Fala pessoal do grupo Homens de Cristo, Miguel Macedo mais uma vez por aqui para a gente trabalhar mais um assunto do nosso podcast. E hoje o assunto é a importância da disciplina na vida do discípulo. Bom, espero que hoje seja um podcast menor, espero mesmo, tá? Porque não tem muita coisa para dizer, tá bom? Mas vamos trabalhar então sobre a disciplina. Primeiramente, quando a gente pensa numa pessoa disciplinada, qual é a primeira coisa que a gente já pensa logo? Naquela pessoa, não é mesmo? Que consegue cumprir de forma correta aquilo que deve ser feito, não é? Se a pessoa precisa acordar cedo, ela tem a habilidade, né, de conseguir cumprir com aquilo que tem que ser feito e acordar cedo. Se ela tem que estudar, ela tem a habilidade de conseguir cumprir com o que deve ser feito e estudar. Se ela tem que treinar, ela vai treinar. Se ela tem que se alimentar direito, ela vai se alimentar direito. Se ela tiver que cortar alguma coisa na vida dela, ela vai cortar. Isso é uma pessoa disciplinada. Isso é uma pessoa que mantém a disciplina em dia. Mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais nessa questão de disciplina. Claro, a disciplina não fica só nesse quesito. Tá? Eu estou usando uma revista para poder a gente trazer o conteúdo. Tem uma definição aqui que trouxe na revista, né, segundo Samuel Davidson. Né, a palavra disciplina vem da palavra grega que significa uma mente sã. Assim, disciplinar quer dizer consertar os pensamentos da pessoa que não está pensando corretamente. Então, disciplina é nós o tempo todo nos consertarmos, ou seja, nós negarmos a nossa vontade, nós negarmos os nossos desejos, nós negarmos o momento, as coisas do momento, para fazer o que é certo, para fazer o que deve ser feito. E aqui na disciplina, nós temos duas esferas. Nós temos primeiro a disciplina, onde é um atributo de alguém, onde seja a pessoa é uma pessoa que vive uma vida de disciplina, ou seja, é a pessoa que consegue ali ter esse foco de fazer o que é certo. Mas também temos a outra questão da disciplina, que é justamente aquela famosa chamada de atenção, né? Ou seja, quando alguém disciplina alguém, alguém chama a atenção de alguém corrige alguém. Mas no fundo, a gente vai ver que a disciplina é fruto do mesmo lugar, correção. Tá? Seja a própria pessoa se corrigindo o tempo todo, ou seja, alguém corrigindo a pessoa. A disciplina é isso. É nós corrigirmos o que há de errado conosco. Tá bom? E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre disciplina na parte bíblica, mas na Bíblia em si nós vamos encontrar 3 tipos de disciplina. Primeiro, a disciplina divina. E a gente já meio que já sabe como que é. O que é a disciplina divina? É quando o próprio Deus disciplina um homem. E a gente pode ver isso em diversos momentos, como por exemplo na história de Israel. A gente pode ver o próprio Deus disciplinando aquele povo. O próprio Deus trazendo a correção para aquele povo. O próprio Deus trazendo realmente o conserto para aquele pessoal. Tá, beleza? Então, o primeiro tipo de disciplina que a gente pode encontrar na Bíblia é a disciplina divina, quando o próprio Deus nos disciplina, ou seja, quando o próprio Deus nos corrige, nos faz parar de andar pelo caminho mau e começar a andar pelo caminho certo. E o segundo tipo de disciplina é a disciplina própria. O que significa essa disciplina própria? É quando nós mesmos nos corrigimos. É quando a própria pessoa se corrige. A própria pessoa identifica que está errado, a própria pessoa identifica o próprio erro e ela mesma corrige, ela mesma decide se colocar no lugar correto. Então, 2 tipos por enquanto: disciplina divina, Deus nos corrige. Disciplina própria, quando nós mesmos nos corrigimos. E temos a disciplina do lar, que é a outra disciplina que a Bíblia também apresenta, que é quando os pais corrigem os filhos. E aqui é um assunto também que a gente precisa trabalhar. Os pais precisam corrigir os filhos. Os filhos não podem fazer o que quer, não. Os filhos não podem simplesmente escolher como as regras serão ditadas, não. Tá? A gente vê muito hoje crianças mimadas.
os pais às vezes cansados, não querendo na verdade, né, evitar conflito, larga o celular na mão da criança. Ou então a criança vai lá, começa a chorar, se espernear e faz a vontade da criança. Mas a pergunta que eu te faço, que adulto você está forjando com isso? Você está achando que o mundo vai dar tudo que a criança quer? Você está achando que o mundo, quando a criança quiser alguma coisa, vai espernear e vai dar para ela a coisa que ela quer? Vai não, filho. O mundo vai pegar, dar um tapa na cara da criança e mandar calar a boca. E ela vai ter que calar a boca. Então, ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Ensine o seu filho o que é o certo. Ensine o seu filho aquilo que é correto. Ensine o seu filho a ser um homem ou uma mulher forte, que consegue, vencer as adversidades, vencer as situações difíceis. E nessa questão da disciplina do lar, eu tenho umas duas coisas para falar. Primeira coisa é que tem um versículo da própria palavra de Deus que vai nos dizer: ensine o seu filho no caminho que deve andar, e ele jamais se desviará dele. E às vezes você pode estar me perguntando: poxa, Miguel, mas eu já vi muitas pessoas ensinar o caminho, falar qual é o caminho, instruir, dizer qual é o caminho, ensinar ali qual é o caminho que certo a se seguir. Às vezes o pai e a mãe falou tanto no ouvido da criança, entendeu? Que não era certo aquilo. E quando cresceu, seguiu aquele caminho. Porque isso aí foi o pai e a mãe ensinando o caminho. Mas o que a Bíblia diz é o pai e a mãe ensinando no caminho. Pode pegar sua Bíblia, pode ir lá procurar, pode pegar na internet, versículo tal. Ensine o seu filho no caminho. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar. Ou seja, não é falar para o seu filho o caminho. É você ensinar o seu filho durante o caminho. Você andar junto com o seu filho. Ou seja, você precisa ter uma vida disciplinada. Você precisa ser exemplo para você andar junto com seu filho. Enquanto você caminha, você ensina. Enquanto você vive, o seu filho precisa ver você vivendo do jeito certo. Não adianta esperar que o seu filho viva do jeito certo se você não anda com seu filho. Se você larga um celular com seu filho e deixa ele no quarto lá fazendo o que quer. Ou sua filha também. Ensine-o no caminho que se deve andar. Ou seja, ensine na vida, prática, se relacionando com o seu filho de verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é também a outra questão da disciplina. Para os filhos, disciplina no lar no caso. Para os filhos, honra teu pai e tua mãe. Os nossos responsáveis são pessoas instituídas por Deus para poder nos ensinar, para poder nos discipular, para poder nos disciplinar e nos corrigir, nos mostrar o caminho que é certo. Às vezes não foi acaso que escolheu. Às vezes você pode até pensar, mas veio por acaso. Não foi por acaso, não. Foi o próprio Deus que instituiu. Então, escute o que sua mãe tem a dizer. Escute o que o seu pai tem a dizer. Às vezes você não tem sua mãe e seu pai presente, mas você tem um responsável presente na sua vida. Escute o que tem a dizer. Escute os conselhos. E realmente aprenda. Claro, nem sempre vão ser conselhos ou ensinamentos de acordo com o padrão bíblico, né? Padrão da Bíblia. Mas nesse caso você absorve aquilo que é bom, joga fora o que é ruim. Agora, para os filhos é isso. Mas para os pais, também logo depois, na própria passagem, pode procurar também. Não aborreça os seus filhos. Não aborreça os seus filhos. Procure lá a passagem e você vai ver. A própria palavra ela diz para os filhos honrar os pai e a mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. E logo embaixo diz para os pais não aborrecer os seus filhos. E às vezes você pensa, mas aí não faz sentido. Se eu brigar com meu filho, ele vai estar aborrecido. Não é isso que a palavra está dizendo. Quando a palavra diz não aborreça os seus filhos, ou seja, não aborreça, ele não está dizendo que você não vai chamar atenção, mas não chama atenção por coisa boba. Não fique criando escândalo por coisa que não tem que ser, escândalo. Às vezes você briga por tanta coisa, briga por coisa boba, briga por coisa que não deveria estar brigando, entendeu? Começa a estressar o seu filho agindo de forma imprudente,
Às vezes existem pais, existem mães tão imaturos, agindo como moleques e meninas, entendeu? E não é assim que tem que ser. Nós, como adultos, temos que ser exemplo de maturidade, temos que ser exemplo do modo que tem que se portar. Então, não seja um adulto infantil, não seja um adulto que a gente vai simplesmente aborrecer os nossos filhos, sabe? Não faça isso, entendeu? Vai chamar a atenção do seu filho, chame com um propósito bom. Ah, mas eu fiquei estressado. Urubu para você. Você ficou estressado e por motivo bobo, já está errado, entendeu? Agora, ficou estressado por motivo bobo, ainda estourou com seu filho, mais errado ainda. Você aborreceu seu filho. E aí você aborreceu seu filho da forma errada, entende? Uma coisa é você chamar a atenção do seu filho de forma correta, porque a própria palavra vai dizer, né? Ensine seu filho com a vara, entendeu? Ou seja, tem que ensinar mesmo, tem que chamar a atenção. Seu filho vai ficar chateadinho por coisa errada que ele fez e você chamou atenção? Vai, mas isso não é aborrecer o seu filho, isso é você instruir. Agora, coisa boba, gente, coisa, sabe, banal. Às vezes, você aborreceu o seu filho por uma postura infantil, entendeu? Às vezes, a gente acompanha algumas coisas e a gente consegue ver. Às vezes, pais mandando indireta pro filho, sabe? Seja adulto, cresça, seja homem. Aqui é um grupo de homem, então seja homem, pô. Se tem uma coisa para falar, não manda indireta não, chega lá e fala, pô, na cara. É isso, entendeu? Esse negócio de indireta não é de Deus, não. E agora não é só pros filhos, não, entendeu? Indireta não é de Deus, entendeu? Tem alguma coisa para dizer? Diga para a pessoa, pô. Vai na pessoa e fala. Seja homem, assuma a responsabilidade, vai lá e fala o que gostou, o que não gostou. Agora, indireta não é para se usar. Ou então, agora voltando para os pais, entendeu? A gente vê muito indireta. Ou então, greve do silêncio, o que também não deve ser feito, entendeu? Uma imaturidade que a gente não gosta. Não gosta e a palavra é contra. Então, aqui é um caminho na disciplina do lar. Tome cuidado. Tome cuidado para você não ser imprudente. Tome cuidado para você ser imaturo. Às vezes existem filhos mais maduros do que os próprios pais. Então, tome cuidado com isso. Tá beleza? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a disciplina e o Mestre Jesus. Como que funciona essa questão da relação de Jesus na Bíblia, né, com os seus discípulos e a disciplina, né, como que Jesus fez. O primeiro lado são personalidades conflitantes, sua matéria-prima. Ou seja, quando Jesus escolheu os discípulos, Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Jesus escolheu pessoas completamente assim, diferentes, completamente assim, distantes do ideal. Eram pessoas, às vezes algumas até marginalizadas na sociedade. A gente pode ver, por exemplo, Jesus chamando cobradores de impostos. Cobradores de impostos eram pessoas que eram consideradas traidoras. E eram pessoas também que roubavam dinheiro das pessoas, colocando um valor de impostos mais altos do que deveria ser. Então, são pessoas injustas e são pessoas que decidiram trair a pátria, porque eles decidiram servir a Roma, e Roma era o império que estava colonizando e escravizando o povo de Israel. Então, ali, para o povo já não era bem visto. E Jesus chamou esse povo, ou seja, Jesus não escolhe os perfeitos, mas Jesus ama escolher aqueles que precisam ser consertados. E os próprios discípulos, que eram personalidades conflitantes, estavam na matéria-prima ali, né? Jesus ele fez com que eles passassem para a segunda fase. Pescadores de homens, sua obra-prima. Ou seja, ele pegou a matéria-prima, que eram pessoas completamente perdidas, e transformou ali na sua obra-prima, que eram pescadores de homens. O próprio Pedro e André eram pescadores, e quando Jesus os chamou para ser pescadores de homens, eles já sabiam: vai tudo mudar por aqui, vai tudo mudar nesse caminho. Ou seja, quem eles eram mudou. Eles tiveram que deixar tudo que eles tinham e tudo que eles eram também, para seguir um novo caminho.
E a gente chega também no terceiro estágio do discipulado de Jesus, que é semelhantes a Cristo, seu propósito. No final, no último podcast, eu até falei com vocês, né, sobre a questão de como que veio o nome cristãos. Começou com cristinhos, pequenos cristos, e depois virou cristãos, né, que são aqueles que são semelhantes a Jesus. Então, os discípulos chegaram como matéria-prima, e sabe, todos perdidos, para Jesus fazer sua obra-prima, transformados em pescadores de homens, e assim concluiu seu propósito, que fez com que eles se tornassem mais semelhantes ao próprio Cristo. Mas aí, com isso veio muita disciplina, conserto, eles tiveram que andar com Jesus. Então, foi muitos ajustes, mas a disciplina fez com que eles se tornassem homens completamente diferentes. Tá, beleza? E aqui, para a gente finalizar, eu já trago também como que a gente pode conviver com a disciplina. Qual é o jeito que nós devemos conviver com a disciplina, nós como cristãos, discípulos de Jesus. A gente vai ver aqui dois tipos de cristãos diante da disciplina. O primeiro tipo são os cristãos frustrados. Os cristãos frustrados são aqueles que acham que Jesus é um amuleto. São aqueles que acham que você aceita Jesus para ter uma vida boa, para ter uma vida fácil. E não é. Então, quando a gente pode ver muitas pessoas aceitar a Jesus e se dar de encontro com muitas situações difíceis, se dar de encontro com muitas dificuldades. E uma frase muito comum é: poxa, só foi eu aceitar Jesus que começou isso tudo. Aí que dá ruim, entendeu? Só que não está dando ruim, está dando ótimo. Porque Jesus usa as situações da vida para nos ensinar. Então, se nós estamos passando por situações difíceis, nós não temos que nos perguntar por que isso, por que aquilo, mas nós temos que nos perguntar o que Cristo quer nos ensinar. Então, muitos cristãos podem ficar frustrados com as situações difíceis da vida, achando que o próprio Deus abandonou, achando que está alguma coisa de errado, mas não está. Se está acontecendo coisa difícil, é porque está sendo forjado. E é isso. Siga sendo forjado. Siga no foco, entendeu? Agradeça ao Senhor pelas situações, porque Ele está te tornando mais semelhante a Jesus. Romanos 8:28. O que diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os cristãos frustrados, eles leem esse versículo e pensam: esse bem, meu irmão, é ter dinheiro, ter vida boa, é ficar de boa, é ter saúde. Mas não, o bem é nós nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Então, quebra esse castelinho de areia na sua vida, de achar que vai ter vida fácil. E comece a viver sua vida já enxergando esse propósito de que Jesus nos forja para sermos mais semelhantes a Ele. E aí, nós vemos também o segundo tipo de cristãos. Cristãos focados. São os cristãos que vivem sua vida baseada no querer do Senhor. São os cristãos que eles vivem a vida focado no que Deus quer fazer com eles. Ou seja, eles não ficam se questionando, né, mas por que isso, por que aquilo? Não. Eles simplesmente vivem cada processo, vivem cada situação, pensando: o Senhor está me forjando e eu sou grato por isso. Então eles confiam a vida no Senhor. Eles entregam a vida no Senhor, nas mãos do Senhor, para que eles instruam. E eles entendem que eles estão seguros a todo momento. Porque se eles passam por dificuldade, momentos difíceis, o Senhor está forjando algo neles. Se eles perdem tudo, o Senhor está com eles e o Senhor vai prover aquilo que eles precisam e forjar neles o que eles precisam ser forjados. Então, nada abala. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter uma vida onde nós confiamos na disciplina do Senhor e sermos também disciplinados para sempre corrigirmos o que tem de errado conosco e vivermos o propósito que Deus tem para a gente. Bom, foi um pouquinho mais rápido, mas não tanto. E é isso, pessoal. Acabou o nosso podcast. Que o Senhor te abençoe e até o próximo podcast. Valeu!